Essa história do dogma da genética veio desde a época que descobriram o DNA, que é essa dupla hélice, né, que é um novelado, que foi descoberto na década de 50, e de lá para cá ficou esse. É considerado um dogma dentro da medicina e dentro da ciência, porque foi assim, ó, na época que descobriram que existia no núcleo essa estrutura que todas as células têm a mesma estrutura, né? Então, cada um de nós carregamos a estrutura genética única nossa. E todas as nossas mais de 50 trilhões de células têm a mesma genética. Então, nesse momento do início disso, se criou a ideia de que estava resolvido. Então, tudo que acontecia, a culpa era daquele código que estava lá. E isso, primeiro, simplificava bastante as coisas, em segundo, dava uma boa desculpa para todo mundo também. Mas, conforme foram estudando, desde a época que descobriram essa história do DNA, já existia uma pesquisa muito grande sendo feita de coisas que aconteciam que não eram explicadas pelo DNA. Exemplo, como dá para entender que os gêmeos nascem univitelinos, eles nascem com o mesmo DNA e ao longo da vida eles começam a ficar diferentes e ter doenças diferentes. Isso era algo inexplicável. E isso foi levando cada vez mais à busca de nova explicação que não fosse exclusivamente a genética. E eu quero levantar a questão aqui do Bruce Lipton, porque ele foi determinante nessa história, apesar de que... Isso, a biologia isso mesmo, biologia da crença. Ele, na verdade, é um dos cientistas que meio que brigou com a ciência na época, né, na década de 70. Então, você veja, o DNA é descoberto na década de 50, né, o prêmio Nobel foi dado para Watson e Crick em 1953, se eu não me engano, e aí, menos de 20 anos depois, já existiam pesquisas como a do Bruce Lipton, que era em função de célula-tronco. O Bruce Lipton era um biólogo e ele fez uma pesquisa muito grande, durante 10 anos. Ele pesquisou qual seria a melhor forma de manter as células-tronco vivas, para quando precisasse delas, a gente teria uma cultura de células. E o que ele descobriu? Que não tinha como mantê-las em cultura. Por isso, hoje, a gente congela cordão umbilical, né? A gente congela a célula-tronco. Por quê? Porque as células-tronco, elas se diferenciavam de acordo com o meio de cultura. Isso fez com que eles tivessem primeiro uma espécie de, vamos dizer assim, de ir contra tudo aquilo que ele estava estudando, porque ele era cientista, pesquisador e já era muito jovem, ele já era doutor, ele tinha doutorado e PhD, menos de 30 anos. E ele era um professor de universidade, ainda assistente, mas nos Estados Unidos, um professor de universidade, ele tem uma carreira garantida, com grandes salários, e é uma pessoa, assim, de status, né? Então, ele largou tudo, ele abandona, ele publica, em 1977, ele publicou o artigo dele, dizendo o seguinte, que se as células se diferenciavam em função do meio, não poderia ser apenas a genética responsável por tudo que acontecia, porque elas, na verdade, respondiam ao meio. E ele vai, então, contra um dogma da medicina naquela época. E isso faz com que ele abandone o emprego, ele sai da universidade e ele resolve ir para o Havaí. E isso é muito interessante, porque foi um momento importante na vida dele, né?
porque ele simplesmente vai para o Havaí e dá aula na universidade lá, porque ele também não sabia fazer outra coisa, ele era biólogo, cientista, né? E ele vai dar aula no Havaí, lá no Havaí que ele entra em contato com as práticas integrativas, que a gente chama hoje de integrativas, mas no final da década de 70, início da década de 80, eram ainda muito bicho grilo, como dizem, né? Eram Mas ele começa ele começa a entender que existia coisas muito maiores do que aquilo que ele tinha aprendido, né? Mas deixando o Bruce Lipton de lado, ele foi um grande divulgador da ideia da epigenética. E hoje a gente chama de epigenética, mas ele, por algum tempo, não tinha um nome bem definido, essa ciência. Mas, basicamente, nós temos que entender que o nome epigenética é o que está acima da genética. Então, isso é fundamental, esse entendimento. Porque se está acima da genética, é porque é maior do que a genética. Então, vamos pensar agora no que nós temos hoje de ciência. Porque esse tempo todo aí, né, imagina, década de 90, 2000, quer dizer, isso faz 40 anos que vem sendo estudado. E hoje o que nós temos? Hoje nós temos uma possibilidade de juntar várias coisas para ter um entendimento maior do que é uma epigenética, do que é a epigenética. Por exemplo, 2003 terminou o projeto Genoma Humano. Então, você veja o quanto que a genética é importante e determinante, que eles gastaram bilhões de dólares nesse projeto, 25 países, inclusive o Brasil, aqui em Curitiba, tivemos a honra de ter um laboratório de genética que participou do projeto Genoma Humano, né? É um grande geneticista que até, claro, não está mais no Brasil, mas os nossos grandes nomes acabam saindo. Mas, na verdade, o projeto Genoma Humano ele foi importantíssimo, porque com esse projeto se descobriram coisas fantásticas que apoiam a epigenética. Vou explicar para vocês. E descobriram que 99% do genoma humano é igual para todo mundo. Quando a gente diz assim, somos todos irmãos, é verdade. Nós somos tudo igual. Todas as diferenças de peso, altura, cor do olho, se é gordo, se é magro, se responde para um tipo de terapia ou responde para outro, ou todos os problemas de resposta, por exemplo, alimentar, né? Que hoje nós sabemos que tem um fundo genético. Então, tudo isso está em menos de 1% do genoma. Nossa, não é maravilhoso saber isso? É lindo. Outra coisa fantástica. Entre nós e o genoma do rato, esse ratinho camundongo branquinho de laboratório, só tem 300 genes de diferença. Meu Deus! Só 300 genes. Nós somos quase um rato. Ou um rato é quase humano. Então, assim, quando eu li sobre isso, eu achei assim, o máximo, sabe? O ser humano tem 23 mil genes funcionantes. Para o arroz chegar na nossa mesa, a planta arroz chegar na nossa mesa, esse arroz tem 30 mil genes. Deus. Nós temos menos genes que o arroz. É. Então você veja o quanto que é maravilhoso a gente entender isso. Agora, como que o ser humano parece tão diferente? Por causa do polimorfismo e dos SNPs. Então, existe uma situação diferenciada, que deve ter em outros animais também, agora que eles estão estudando bastante isso. Hoje tem estudo de tudo que é genoma, de tudo que é peixe, de bactéria, de tudo, né? Aliás, bactéria é outra coisa interessante, né? Nós temos muitos genes que são derivados de bactérias e de vírus. Olha só, e tem mais. A telomerase, que é a enzima que alonga telômero nas nossas células proliferativas, é uma enzima derivada de bactéria.
Uhum. Que tal? Doutora, e a gente tem muito mais bactérias, na verdade, no nosso corpo do que células propriamente ditas, né? Sim, nós temos 10 nós temos 10 na 12, tá Oi, difícil. doutora. Então eu sei que agora vai. A Sônia comentou aqui que o problema foram as bactérias, que elas nos travaram. Pois é, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, mas o que eu estava dizendo é que nós temos vários microbiomas, né? E o que a gente mais estuda e mais importante é o intestinal, que é meio que o que vai segurar os outros, né? Mas nós temos microbioma, por exemplo, nas mucosas, né? Nós temos microbiomas na pele. Então, a gente tem muitos lugares onde é propício bactérias que são saprófitas, elas nos ajudam, a gente dá comida para elas e elas nos ajudam em várias coisas. Uhum. E também tem o viroma. Então, nós não temos só o microbioma bacteriano, nós temos microbiomas virais e provavelmente nós também temos alguns fungos, né, que participam dos microbiomas. Então, a gente tem, na verdade, uma colônia imensa de outros animais. Aliás, a gente tem muito mais, né, muito mais micro-organismos do que células. Eu estava dizendo que a gente tem 10 na 12, na potência 12 de células e 10 na potência 15, até 10 na 16 de bactérias, né? Então, a gente realmente tem uma concentração imensa. Só no intestino tem 1 quilo de bactérias lá dentro, que é parte do nosso microbioma e é considerado um outro órgão. E pensa que essas bactérias, elas têm em torno de 2.000 espécies. Então, elas têm um DNA próprio, que não é igual ao nosso. E a característica do ser humano é que todas as nossas células têm o mesmo DNA. Então, as bactérias têm outro DNA que não é nosso. Então, elas não fazem realmente parte de nós. E aí, toda vez que eu falo isso, eu digo o seguinte: a próxima vez que você subir na balança, quando você pesar, você desconta 1 quilo. Porque o quilo é da bactéria que você está carregando, não é seu. Exatamente. Eu adoro descontar esse quilo. Não me Faz pertence. questão. Doutora, Mas, na e verdade, tudo. o que eu estava querendo colocar é que esses estudos todos, eles vêm complementando a ideia da epigenética, que é basicamente o seguinte: a resposta que a célula faz ao que acontece fora da célula e até dentro da célula é dado pela expressão gênica. Então, a genética é uma biblioteca com todas as informações. Mas aí nós temos um sistema que vai escolher qual é o pedacinho dessa informação que a gente precisa para fazer uma resposta celular. Então, exemplo, nós somos seres de fazer proteínas, né? A gente faz quase 200.000 proteínas, todas as enzimas metabólicas celulares são proteicas, por exemplo, e a nossa estrutura, né, é água, proteína, um pouquinhozinho do resto, né? Então, nós, na verdade, somos seres proteicos. Para fazer a proteína, nós precisamos da informação, e essa informação é dada pelo gene, pela informação que está lá dentro do DNA. Como eu falei, todos nós temos praticamente a mesma informação, com muito pouca diferença. Então, o que realmente acontece é que a célula, ela se programa para responder ao que acontece no meio, dentro da especificidade de cada tecido. Então, por exemplo, as nossas células musculares, elas têm que fazer o movimento do músculo para a gente poder se mexer. Então, elas têm uma programação. A célula muscular, ela vai usar um tipo de informação, ela vai usar um tipo de comida, ela vai usar uma quantidade X de oxigênio para fazer a resposta daquele tecido. Mesmo ela tendo exatamente o mesmo DNA que tem na célula nervosa ou na célula
linfática ou no sangue. Então, nós temos uma capacidade de especificação, que é a diferenciação celular, que é dada por informação. A informação pode ser feita desde informação do tecido em si, na formação do feto, e aí a gente vai ter todos os nossos tecidos, mas também pode ser dada pelo tipo de alimento que a gente come. Porque uma das grandes ações epigenéticas é a informação dos alimentos. Olha que interessante. É algo que a gente come todos os dias, várias vezes, né? Então, alimento, toxinas ambientais, sentimentos e pensamentos que vão se manter com o foco e criar os nossos neuropeptídeos, né? Então, a cada 45 segundos que eu pensei e senti a mesma coisa com coerência, pode ser bom, pode ser ruim, mas se eu pensei coerentemente, eu crio um neuropeptídeo, que, aliás, o Deepak Chopra, no livro dele, A Cura Quântica, chama de pensamento materializado. Eu gosto desse nome. O neuropeptídeo é um pensamento materializado, exatamente isso. E esse neuropeptídeo, ele vai para a corrente sanguínea para se conectar através de uma ressonância, que é uma vibração, com as células que tiverem receptores. Aí ele vai entrar nesse receptor e vai desencadear uma ação celular, que pode ser boa, que pode ser ruim. Olha a importância, né? Porque é da mesma forma que funcionam nossas células. E aí vão ser também específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui comum, tá? O nosso sistema imunológico, ele responde a neuropeptídeos da depressão. Se você estiver deprimido, você tem nas células de defesa um receptor para avisar que você está deprimido. E aí o teu sistema imunológico funciona mal, porque você está ruim. Você não, tá tudo ruim. Doutora, ao mesmo tempo. Isso acontece se é por um tempo ou isso é logo assim? Como é que funciona isso? 45 segundos já. Com 45 segundos, você produz o neuropeptídeo. Se você passar dias e dias e meses deprimido, já que a gente está no setembro amarelo, né? Dias e dias e dias deprimido, você passa a manter a produção daquele neuropeptídeo, avisando o teu corpo que você está depressivo. E a resposta das células que estiverem de acordo com esse receptor desse neuropeptídeo vai ser de depressão. Outras células que são comumente atingidas pelo neuropeptídeo, por alguns neuropeptídeos da depressão, é a pele. Você já viu que interessante que pele de pessoa deprimida é sempre feia? É uma pele macilenta, tem uma cor feia, ela parece que não tem firmeza. A pele deprime junto. Não tem vida, né? Não tem vida, exatamente. Porque a energia vital dessa pessoa está ruim. Então você veja a importância da gente conhecer esse assunto, né? Eu acredito que todo mundo tem que saber isso. Porque quando você tem conhecimento, você consegue fazer diferença na tua vida. Porque o conhecimento é libertador, o conhecimento é empoderador. Por isso que a informação e o conhecimento é tão importante, eu transformei minha missão de vida fazer isso, passar conhecimento. Porque realmente eu vejo que o grande problema das pessoas é que eles até têm um conhecimento, uma informação superficial. Não estudam profundamente, não fazem os links, como a gente diz agora, né? As pessoas vão passando na vida, elas nem prestam atenção naquilo. E se você tiver um conhecimento mais aprofundado, você vai conseguir modificar o teu comportamento. Porque outra coisa importante dentro da epigenética, né? Você pode mudar completamente a biologia. Completamente a tua biologia. Desde que você saiba quais são as técnicas e práticas que você vai fazer para a resposta celular mudar. Então, quando a gente pensa assim, mas então, essas pessoas que estavam muito doentes, que têm um câncer, de repente elas se curam do câncer. Isso é uma cura espontânea, que a medicina convencional diz. Não tem absolutamente nada de espontâneo numa cura espontânea. Porque ninguém que se cura de um câncer
sem um tratamento convencional, ou mesmo apesar do tratamento convencional, né? Como a gente tem tantos pacientes que fazem tratamento, eu tive inúmeros pacientes que fizeram tratamento, e aí chegaram para essas pessoas e disseram assim, eu sinto muito, você não está respondendo a nenhuma das terapias. Então, não tem mais o que fazer por você. Eu já recebi, nossa, centenas de pacientes com esse diagnóstico, em várias áreas, não só no câncer. Não tem mais nada para fazer por você. Esses pacientes podiam ir para casa, né, e esperar morrer. Esperar a morte, né? Essa é o final que se espera. Bom, mas tem aquele que diz assim, não, se não tem mais nada para fazer por mim aqui, qual é o lado que eu vou, então, né? Onde que eu vou arranjar ajuda, né? E eu sempre sou muito dessa ideia. Se não dá assim, qual é o jeito que dá, né? Vamos atrás de alguma coisa. E é exatamente isso. Esses pacientes, eles sempre que me procuraram, a gente, primeiro de tudo, tem que fazer um acolhimento dessas pessoas. E, em segundo lugar, a gente tem que ensinar para elas isso. A cura, ela só existe dentro da pessoa, não é de fora. Tudo que a gente faz e tudo que a medicina tecnológica maravilhosa, que eu não estou contra que a medicina, por favor, eu acho que ela tem que ser sempre complementada com alguma coisa da nossa área das práticas integrativas, porque a gente não é só matéria, né? A gente é a energia colapsada na matéria, então é fundamental que a gente olhe para outros lados. Então, o que eu vejo é que nós temos obrigação de fazer esse acolhimento e ensinar a pessoa que existem técnicas e práticas que a própria pessoa pode se utilizar para mudar a biologia, que é através do quê? Da epigenética. É a epigenética que faz a cura espontânea, não é outra coisa. Por quê? Porque quando nós pensamos e sentimos beneficamente, positivamente, nós vamos também produzir um neuropeptídeo que vai fazer a ação no receptor e vai dizer para essa célula se defender de alguma coisa ou criar uma nova condição. E como que é o câncer? O câncer é uma célula sofrendo num ecossistema, num meio ácido. Isso é o câncer. Então, a ideia de destruir a célula cancerígena, extirpar, cortar fora, é uma ideia simplista. É muito simples. Ah, tá, então tá ruim, vai lá e corta fora, tira, bota fora, joga fora, mata, né? Até porque, né, doutora, se eu manter um ambiente ácido, eu vou estar continuando a doença ou trazendo também outras doenças nesse ambiente, né? Perfeito. É aí, exatamente aí que a gente tem que mostrar para os pacientes que não adianta, se você não mudar, tem que pensar que as doenças são caminhos de mudança. Nós temos que aprender com elas. Nós temos que mudar. Ai, tem que mudar o hábito de vida, tem que mudar o pensamento, tem que mudar o sentimento, tem que se amar mais, gente. Eu fico boba que as pessoas não gostam de si mesmo. Como é que não gostar do outro? Como é que não gostar da vida? Né? A gente precisa gostar da gente, a gente precisa se amar. Aliás, a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã, depois de fazer gratidão, a gente vai para o espelho, olha para a gente mesmo e diz assim, nossa, você é demais, te amo. Não é assim que a gente tem que fazer? A gente tem que ser poderoso desde a hora que acorda. E isso faz diferença. Isto faz toda a diferença. E aqui eu estou dizendo que cientificamente, comprovadamente, através da ciência, nós somos capazes de mudar a nossa biologia através de uma simples ação epigenética, que vem de um pensamento, de um sentimento, de um meio ambiente pessoal, em que eu tenho uma alimentação melhor, em que eu me desintoxico, ou pelo menos diminuo a toxicidade, não dá, hoje em dia a gente não dá para mandar parar o mundo e descer, né? A gente tem que viver no mundo tóxico, mas a gente tem meios de nos desintoxicar, a gente tem meios de cultivar o bem para nós mesmos. E isso é uma informação epigenética.
que vai chegar na célula e vai fazer com que a célula modifique a sua biologia. Isso modifica tanto que a gente é capaz de criar substâncias que nos beneficiam. Vou dar um exemplo aqui. Simples, mas simples mesmo. Você corta a ponta do dedo com uma folha de papel. Eu nem usei faca aqui. Folha de papel. Passa uma folhinha de papel, não corta? Na hora dói, até sangra um pouquinho. Aí você vai lá, lava, chupa, alguma coisa assim. Daqui a pouco você esquece. No dia seguinte você nem acha onde é que estava. O que aconteceu ali? Bom, ali aconteceu um sistema de autocura que nós nascemos com ele, que é uma programação prévia que a nossa mente subconsciente assume e vai lá e resolve, né? O que é isso? É a manutenção da vida, que é a nossa principal e mais importante informação, né? Manter a vida, porque como é que eu vou manter a espécie se eu não mantiver a vida? Então, primeiro mantém a vida. Depois a gente vai ter os filhos, que é para manter a espécie. Então, a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo, é dado por essa inteligência fantástica que a gente recebe na hora que a gente começa a nossa vida, né? Desde a concepção, desde a fecundação e da concepção. Isso tem comprovação, né, de que os fetos muito pequenos, eles já se defendem, eles já têm essa ideia de manutenção da vida. Então, o nosso organismo, por si só, sem a gente ter que pensar, ele vai lá onde estava o cortezinho na ponta do dedo e produz lá, naquele lugar, um sinalizador. Ele mais ou menos uma bandeirinha. E para avisar todo o processo do sistema imunológico que ali ficou furado. Aí vai chegar ali, né, as primeiras substâncias químicas que o próprio corpo produz. A gente não tem que ir lá na farmácia comprar o mercúrio, o cromo, que nem se usa mais. A gente, na verdade, produz isso, né? Então vai lá, o nosso organismo produz lá os sinalizadores, que são as citocinas, que são as interleucinas, da inflamação. A inflamação é uma coisa benéfica, né? Essa história de usar anti-inflamatório para tudo é invenção da medicina moderna. Na verdade, a gente tem que modular a inflamação. Então, a gente cria um processo inflamatório naquele lugar, que é para limpar. Para que serve a inflamação? Para limpar o problema. Ah, tem um problema lá, então vai lá e limpa o problema. As células do sistema imunológico, elas comem a sujeira e as células mortas dali. Aí vem uma outra sinalização, logo em seguida, que manda fazer a regeneração. E aí vai aporte de substâncias para lá, para a célula se recompor e regenerar. E acelerar a regeneração do local para cicatrizar. É simples assim, nosso corpo faz isso sozinho, sem nem a gente se dar conta. O que aconteceu ali? Aconteceu um sistema de autocura e homeostase epigenético. Por quê? Houve uma informação que fez uma resposta celular. Então você veja que nós trabalhamos com isso o tempo todo. Não precisa ser um cortezinho bobo, pode ser uma coisa mais grave, por exemplo. Quebrou a perna, cai e quebra a perna. Um osso, gente, leva 2 anos para fazer um osso decente. Mas o que acontece quando você quebra o osso? Se ele ficar certinho e você não ficar forçando, ele vai simplesmente cicatrizar sozinho. Em 30 dias tem calo ósseo ali. Mas, Rosângela, você falou que leva 2 anos para fazer osso, como é que em 30 dias tem calo ósseo? Por causa desse sistema maravilhoso que a gente tem, que vai criar substâncias para acelerar um processo de recuperação. Se nós somos capazes de recuperar osso, se nós somos capazes de recuperar pele, nós somos capazes de tudo. Por que a gente não faz mais recuperação? Por que a gente fica tão doente? Porque a gente tem um problema seríssimo atualmente. A gente tem um conhecimento que se encheu de crenças. Antes, até 100 anos atrás, nós não tínhamos conhecimento.
Então, nós não sabíamos o que acontecia. Então, tinha um monte de crenças. Agora nós temos conhecimento e continuamos com um monte de crenças. Porque hoje o que é que a gente acredita? Que precisa de tudo de fora. Nós acreditamos que o que está fora é que vale. Quando, na verdade, nós sabemos, nós, eu, você, que estudamos tanto aí as teorias quânticas, nós sabemos o quê? Que, na verdade, tudo acontece dentro de nós. E a nossa realidade nada mais é que um reflexo daquilo que a gente está criando o tempo todo. Inclusive a realidade coletiva. O que é a realidade coletiva? É aquilo que eu penso que está todo mundo pensando. Então a gente faz e pensa aquilo que todo mundo pensa. E aí a realidade coletiva acontece, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos numa pandemia. Nós estamos na pandemia porque está todo mundo com medo do vírus. Gente, o vírus não é nada. Tá, eu não vou entrar na polêmica aqui, capaz de me crucificar. Mas eu vou dizer uma verdade aqui. O que é um vírus? É um cristal, é um pedacinho, esse no caso é um pedacinho de RNA que nem vida tem. Nem vida tem. Ele precisa de uma outra célula para se reproduzir. Esse é o vírus que nós estamos aí enfrentando, tudo, né, de uma forma que não necessariamente seja melhor. Agora vamos, né, vamos tocar o barco, porque essa realidade coletiva se criou e mesmo pessoas como nós que estamos querendo, né, nós estamos querendo mudar a realidade coletiva, a gente leva um tempo, porque nós temos que criar uma onda, essa onda tem que ir para esse, né, para esse campo quântico do universo e tem que mais gente acessar. Eu não sei em que vai dar essa pandemia. Eu tenho as minhas, né, convicções e acredito que o que nós precisamos é manter nosso sistema imunológico em ordem. E tem que todo mundo aprender a lidar com esse vírus. O nosso sistema imunológico tem que aprender a lidar com o vírus. E não vai ser as vacinas que vão resolver isso, até porque ninguém sabe direito como é que essa vacina vai ser. Né? Sinceramente, eu só tomo, eu acredito, né, que se realmente obrigarem a gente a tomar, porque não vai poder viajar, eu que quero ver meus netos, que nunca passei tanto tempo longe deles, está cancelando duas idas minhas para lá. Então, se tiver que tomar vacina para viajar, eu vou tomar, mas se não for assim obrigatório, eu tenho minhas dúvidas se vou tomar a vacina. Porque eu acredito muito mais que nós precisamos lidar com esse vírus como lidamos com todos os vírus. Esse foi um pouco fora da curva. Mas se você considerar o número de pessoas que morrem durante o ano, será que é realmente tudo do Covid? A gente tem dúvidas. Ah, mas aí vira tudo fake news, né? Não, se você falar assim é fake news. Que história é essa, gente? É bom senso e coerência. Vamos voltar para a epigenética. Mas, doutora, eu até vou puxar esse assunto aí, que a doutora falou dessa questão da imunidade, e voltar para o assunto mais relacionado a isso no sentido do quê? Quem está aqui na live sabe que tanto eu quanto a senhora, a gente trabalha muito com as essências vibracionais, né? Com os florais quânticos. E eles atuam também a nível de epigenética, não é? E a gente poderia utilizá-los, como aqui em casa a gente usa até alguns antes, mas desde março a gente tem um protocolo de imunidade com os quânticos. Então isso também algo que epigeneticamente a gente pode estar trabalhando, né? Então, perfeito. Como é que a gente explica, né? Porque é toda uma questão de como a gente vai explicar a ação, né, de uma informação no nosso corpo. É sempre epigenética, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, os florais quânticos, que é, né, minha grande especialidade, vamos dizer assim, em termos de experiência clínica, em termos de ensinamento, né, aí a gente tem... eu me sinto honrada de hoje levantar essa bandeira e saber que a gente pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas, né, Isabel? Eu acho isso fundamental, né? Então, esses florais, a ação deles é
totalmente epigenética, porque entra uma onda vibracional que vai fazer ressonância na célula, por isso que a gente só tem ações positivas e benéficas, porque tudo é ressonância. A gente não tem, como os florais, eles são energia das flores e de uma forma colapsada, né? Porque tem uma tecnologia chamada Quantum Health, que é um diferencial imenso entre os outros florais e esse sistema. Nós vamos ter as ondas de informação que vão fazer ressonância na membrana celular, apenas exclusivamente onde nós queremos e precisamos. Então, a gente não tem nem o princípio ativo e nem o risco. É essa a grande vantagem. E a gente tem muitos benefícios, que talvez seja, assim, a coisa mais maravilhosa, os benefícios. E como que funciona isso? Exatamente igual ao pensamento e o sentimento. É igual. Você cria uma onda, ela faz vibração, passa essa vibração para dentro da célula e a célula faz uma escolha de expressão gênica. Como a onda que chega é uma onda benéfica, porque os florais são todos benéficos, né? A gente não tem nenhum maléfico, então ele vai entrar na célula, fazer a célula responder da melhor forma. É o exemplo do osso aqui que eu falei, né? Se não fizer nada, o osso vai se endireitar. Porém, para ele se endireitar, tem que ter a informação de um osso saudável e nós temos que ter nutrição, que é outra coisa importante. Eu falei aqui que o alimento tem uma ação epigenética fantástica. Então, é importantíssimo que a gente tenha a nutrição, ou seja, os complementos alimentares que vão ser capazes de ajudar o nosso organismo a se autorresolver, autorregular. Né? Então, essa informação, ela vai chegar na célula para que a célula responda, e aí depende do tempo que a célula vai precisar para responder. Porque como isso não é bioquímico, ele é biofísico, e a ação é uma resposta celular, a gente não tem respostas imediatas. Até tem, né? Porque a gente tem umas coisas muito maravilhosas. Né? Por exemplo, eu mostrei na segunda jornada, agora eu vou fazer a terceira jornada, já vou começar a convidar o povo aí. Nós vamos ter uma terceira jornada dos florais, dia 5 de outubro, 5, 6, 7, 8 de outubro, fiquem de olho. Isso é imperdível, vale muito a pena. É isso aí. Na segunda jornada, eu mostrei, uma aluna me mandou uma coisa que eu achei assim, maravilhosa, que foi o pintinho. Era um pintinho que levou... Então, eram vários pintinhos que nasceram e um deles não nasceu. Só nasceu 24 horas depois. Ele levou um dia ou mais para nascer. Ele estava lá e não nascia. Aí, quando ele furou lá o ovo, a casca do ovo, ele estava assim, todo encolhidinho, ele estava todo melecadinho, assim, ele não era um pintinho saudável. Né? Uhum. Então, aí a aluna pegou na mão o pintinho, né, e bateu uma foto, e ele estava assim, encorujadinho, mais caidinho, né, feinho, feinho. E ela olhou para ele e disse assim, acho que eu vou dar um floral. Ela só tinha 2 florais em casa. Ela deu qualquer um, ela deu aqueles 2 que tinha. Eu nem me lembro quais são agora, mas se tivesse que fazer uma proposta, né, não era esse que eu ia usar. Mas ele que tinha em casa. E ela deu, e o pintinho, botou na boca do pintinho as gotinhas. 4 horas depois, o pintinho estava alegre, inteiro, comendo e bebendo. Em 4 horas. Meu Deus! Você imagina o que acontece conosco, né? Com toda a capacidade que o nosso corpo tem de resposta. Exato. Então, assim, isso é para mostrar o quanto que nós temos de benefício com os florais, né? E o que o floral faz? Informação e epigenética. Ponto. Ele leva uma informação, faz uma resposta. Leva uma informação, faz uma resposta. Assim. E tu sabe, doutora, que eu estava com um paciente que tinha tido uma meningite, estava em coma aqui em Porto Alegre.
E aí eu fiz a avaliação com a radiestesia e entrei com os florais, né? E até ele entrou com o Mentalis, com o Consciêncios, com o Respirium e com o Acuflã. E aí eu disse para ela disse, eu só tenho meia hora de visita. Eu disse, eu preciso que 2 vezes por dia chegue essa informação, nem que seja em meia hora. Então tu chega, passa os florais, tu sai e passa esses florais. Isso. Demorou, ele estava 1 mês em coma. Acho que demorou não chegou a 15 dias, ele saiu do coma. E ela me disse, os médicos tinham dito que ele era o caso mais grave do hospital. E que ele não tinha chances, ele não ia sobreviver, e se ele sobrevivesse, ele ia ficar vegetativo. Resumo que ele ainda está em recuperação, porque faz pouco isso, né? Mas ele está se mexendo, ainda não completamente, mas está se mexendo, ele responde com sim, com não, respira super bem. Logo, acho que deu uns 4 dias, ele tirou o respirador, ele já não está há muito tempo com o respirador. Então, é uma coisa assim que eu vejo o quanto os florais são rápidos, na verdade, né? Semana passada também uma paciente me mandou mensagem, disse, Isabela, como é que isso acontece? Porque é tão rápido o efeito e são florais, são umas gotinhas, né? É aquela questão assim. E cada vez a gente se surpreende mais, né? O quanto que... primeiro, na capacidade fantástica do ser humano, né? Que é, como eu digo, se a gente não atrapalhar, já ajuda muito, né? Não atrapalhar já ajuda. E se nós conseguirmos fazer essa informação dos florais, que é algo apaixonante mesmo, né? Eu tenho aí a história maravilhosa do meu neto, eu tenho coisas assim incríveis que me aconteceram, eu até vou contar porque é do mínimo até engraçado. Eu estava voltando para casa do Rio de Janeiro, tinha dado uma aula de pós-graduação e era um domingo à noite, e quando viajava, né, quando era possível as viagens, eu ficava muito pouco tempo em casa, sempre que eu podia eu voltava à noite, para dormir em casa, né? Para pelo menos acordar na minha cama no dia seguinte. E aí deu uma confusão, atrasou o voo e eu acabei tendo a gente perdeu a conexão, que era uma conexão em Campinas. Eu saí do Rio de Janeiro, fui para Campinas e fazia Campinas-Curitiba, que tem um voo às 11h30 da noite em Campinas-Curitiba, é o último voo. E olha o que acontece, na hora de correr para pegar a conexão, que no fim já tinha perdido mesmo, eu não caio no aeroporto, menina. E eu estava com uma mão segurando a mala de mão, aquela mala, né, de rodinha, e a outra mão estava assim, ó, segurando uma bolsa, né, que aí tinha comida sem glúten, tinha livro, computador, aquelas coisas todas, né? Então eu estava com uma bolsa aqui pesada, até um pouco pesada, e a outra, então eu estava com as mãos ocupadas. E eu não sei como, eu tropecei, o que aconteceu? Eu caí de cara no chão, porque eu não tinha mão para me segurar. Eu bati esse ombro e o nariz ia aqui, né? Bom, começou a sangrar meu nariz, fez uma poça de sangue no chão, foi isso que assustou todo mundo, né? Mas eu bati o joelho direito, o ombro esquerdo no chão e a cara. Nossa. Ainda bem que não quebrei os ombros. Aí o resultado, na hora eu fiquei estatelada no chão, porque eu estava sem jeito para levantar, não que eu tivesse inconsciente, mas eu acho que eu demorei um pouco e tinha bastante gente ainda passando, e gente que tinha perdido o voo, que estava voltando, não sei o quê. Resultado, me juntaram, alguém me juntou no chão. E aí eu levantei, moça da Azul, com a cadeira de rodas. E já me botaram numa cadeira de rodas, né? Mas eu tava bem, eu não, assim, foi feio, mas não tanto, né? Só que aí eu fiquei roxa aqui sangrando, né? E aí eu joguei a cabeça pra frente para não sujar a roupa. Na hora só que eu pensei foi isso. E aí pingava sangue, assim. Aí a moça eu disse, e agora eu vou chamar o médico lá do aeroporto. Mas eu quero encurtar a história, né? Eu mandei ela pegar um papel ali no banheiro e eu segurei meu nariz e comecei a me tocar para ver se não tinha quebrado nada, né? Não tinha quebrado nada. Eu sabia quem eu era, que dia era, então estava tudo certo. Aí, resultado,
Eu acabei indo para o hotel e o meu voo ia sair no outro dia às 6h30 da manhã. Isso era meia-noite, né? 1 hora. Eu cheguei no hotel, já era quase 2 horas da manhã. O que eu fiz? Abri a mala, peguei Oxyflower Analgesium, que eu não viajo sem, né? Sentei na cama, e como eu teria que voltar para o aeroporto, porque o meu voo era às 6 e pouco da manhã, eu tinha que estar 1 hora antes, né? Então, às 5 da manhã iam me pegar ali no hotel. E isso já era 2 horas quando eu consegui sentar na cama. Então, 3 horinhas, né? Eu fiquei às 3 horas vendo televisão e esfregando Oxyflower e analgésico por tudo, onde me doía. Esfrega aqui, esfrega ali, esfrega aqui, esfrega ali. Eu bebi água e fiquei me hidratando e esfregando. Eu vou te dizer que eu levantei 3 horas. Eu levantei às 5 da manhã, eu me olhei no espelho e eu não estava mais roxa. Nada. E eu cheguei no hotel, me olhei no espelho, eu estava com uma bola aqui e aqui tudo roxo. O nariz inchado. Eu não estava mais roxa. É impressionante, sabe? Cada vez que isso acontece, eu fico mais impressionada. Eu digo, nossa, isso é bom mesmo. Isso, eu sei que é bom, mas fica melhor ainda quando a gente sente isso. É verdade. Resultado, eu acabei vindo para casa, né? Aí não tinha dormido a noite inteira. E nesse dia eu descansei e tudo mais. Mas você veja, no dia seguinte eu já estava dando aula, eu já tinha aulas marcadas e já viajei, entendeu? E foi uma queda muito violenta. E é então impressionante, quando você sente isso, não tem como, não adianta, não importa o que dizem pra gente, né? Ai, Rosângela, porque você fala tanto desses florais. Eu digo, ó, se você realmente precisa e usa, nunca mais você deixa de usar. É verdade, é verdade. É muito impressionante. E você vê que a ação dele comprovadamente é epigenética. Por quê? Na hora ficou tudo roxo, quer dizer, a resposta inflamatória do momento. Roxo, vermelho, inchado, né? Processo inflamatório. O que eu fiz? Eu informei para aquele tecido oxigenação, o analgésio me modula o caminho da dor, mas também me dá toda a informação para a recuperação dos tecidos. Então, você veja que a resposta foi uma resposta epigenética. Chegou uma informação, primeiro chegou a informação do trauma, depois chegou a informação de recuperação. Acelerou um processo que era natural daquele tecido. É simples assim, é uma aceleração do processo. O Matheus, meu filho, né, tem até aquele caso dele lá, né, daquela questão alérgica dele. Eu tenho certeza, assim, que o Matheus, hoje mesmo eu estava dizendo para minha mãe, o Matheus, ele é meu laboratório, embora todo mundo aqui em casa use, mas como ele é novo, também tudo acontece muito rápido com ele, né? Ontem mesmo ele teve uma pequena inflamação, assim, que ele doía, tinha dor, e aí até marquei pediatra no fim, até remarquei, porque já não tá uma coisa urgente como era. Passei ontem passando os florais, ele dormiu super bem, ficou super bem. E ele tinha, eu acredito, né? Porque eu não sei se um dia eu vou fazer um exame genético nele, mas eu acredito que ele seja uma criança alérgica. E quando ele nasceu, logo que ele nasceu, isso se mostrou muito. E agora eu vejo que não parece tanto. Às vezes parece que vai começar um processo, mas é muito rápido que regride. Então eu acredito que tenha sido sim, e claro, né? Mas muito uma coisa epigenética, que cedo se aquele gene talvez estivesse se expressando e de repente foi silenciado. É possível, né, doutora? Exatamente. Então, como é que funciona a epigenética? Eu falei assim, é uma expressão gênica, sim, mas como é que ela funciona? Ela funciona através do silenciamento dos genes ou do que ele chama de upregulation, né? Que é acorda o gene ou silencia o gene, né? Então, o que acontece? Nós temos processos que são bioquímicos de resposta a uma ação biofísica.
Por exemplo, a metilação do DNA é o processo epigenético mais comum que o nosso organismo faz. O que é a metilação do DNA? É assim, existem enzimas, né, que são as metiltransferases, né? A mais conhecida aí é a tetrahidrometiltransferase, que é a que depende do complexo B, né? Especialmente ácido fólico, B12, B3, B6. Então, essas metiltransferases, elas transferem o grupo metil, que vai, então, grudar no carbono, na citosina. Na citosina, é assim, ó, nós temos um lugar certinho onde encaixa esse grupo, tá? É sempre ali, tá? Tem um sítio, era isso que eu queria dizer. Tem um sítio onde vai botar o grupo metil. O que é o grupo metil? Bom, o grupo metil, ele vem do SAMe, que é da metionina, que é um aminoácido. E isto vai impedir que haja uma cópia pelo RNA mensageiro daquele gene. Então, o gene fica silenciado. A metilação do DNA, a gente pode saber se está sendo bem feita ou não, se a gente medir a homocisteína. Então, a homocisteína é um marcador de metilação. É uma forma da gente entender o que está acontecendo. Quando você mede uma homocisteína e ela está muito alta, você sabe que está sendo mal resolvida a questão da escolha genética. Então, a epigenética está errada. Então, a gente precisa modular através do uso, e isso também já muito bem comprovado. Até nós temos uma publicação que eu uso muito, que é de 2004, então já é algo de bastante tempo, provando que se você fizer a nutrição adequada, utilizando o complexo B de qualidade, você modula e baixa a homocisteína. Além de usar também alguns antioxidantes, porque tudo isso tem a ver com a oxidação e com o sistema redox do organismo. Então, basicamente, o importante é entender que nós podemos ter uma modulação da metilação, que é uma forma de você fazer o silenciamento do gene, como nós também temos mais outras formas, tá? Então, nós temos também uma coisa chamada cromatina, que é as outras proteínas dentro do núcleo, que não só o DNA, né? O DNA, ele é uma fita escrita, né? Mas nós temos outras proteínas ali que até protegem o DNA, né? Então, nessa cromatina, nós podemos ter uma espécie de compressão da cromatina, onde há um enovelamento do DNA, e quando o RNA mensageiro entra, ele não encontra, ele não acha o DNA para copiar. É uma outra forma que a gente tem, que eles chamam código das estonas, né? Então nós temos isso, que parece é como se fosse uma luva que é colocada no DNA.